nessa edição da TV Espaço Homem, pela primeira vez vamos trazer a nossa grande especialista, uma pessoa que a gente admira muito, com um excelente, vocês vão perceber aí, tá? Uma excelente conferencista. Ela tem muitas informações sempre para nós, e já fizemos outras apresentações falando para nós mulheres. Mas eu disse para ela, escute, vamos uma vez ao menos conversar com os homens sobre a questão dos direitos dos consumidores. Eles são consumidores, mas eles são fornecedores em maior parte. As mulheres só são consumidoras, né? Então, eu disse, a senhora aceita, doutora? Aí nós estamos hoje aqui, com a advogada, professora, especialista em direito do consumidor. Ela é a única brasileira destacada com importantes cargos de liderança, tanto nacional quanto internacionalmente. Ela é autora de vários livros e conferencista reconhecida, além de notável colunista em principais jornais do Brasil e do exterior sobre o tema os direitos do consumidor e da consumidora são direitos fundamentais e imprescindíveis. Então, hoje, senhores, vocês vão aprender muitas coisas aqui valiosíssimas com essa especialista em direito do consumidor, tanto o seu direito pessoal, quanto a responsabilidade sua com o seu cliente, com a sua clientela, ok? Para nós é uma honra, doutora, contar com a sua bondade em nos orientar de novo. É um tema muito importante, faz parte, né, da economia e também, principalmente, das leis de cidadania. Estamos numa encruzilhada aí de momentos bastante alterados, até mesmo, né? Com mudanças de governo, com hackers invadindo gente que trabalha decente, né? Com extorsões e tal. Infelizmente, não estamos com uma polícia ágil, né? Que vai em socorro da pessoa que é lesada, né? Temos aí grandes problemas e somos consumidores dos serviços do Estado. Todo homem que aqui é assistindo, ou mulher, nós consumimos os direitos de consumidores, nossos são do Estado. E a doutora também vai abordar isso com certeza, tá? Então, eu estou muito grata com a sua participação, honrada mesmo, né? E deixo aí para a senhora, então, orientar mais, assim, na sua didática, né? E cumprimente o pessoal, explique mais do seu currículo, se quiser, por favor, tá bom? Olha, só tenho a agradecer o convite, é sempre muito prazeroso estar com você num espaço que eu reputo da maior importância, né? É um espaço onde as pessoas podem ter mais conhecimento dos temas que fazem parte do seu dia a dia, né, como cidadão, como consumidor, portanto, é uma satisfação muito grande, eu agradeço muito o convite. Então, assim, nós já recebemos o cumprimento, né, da nossa doutora Maria Inês Dolce, muito reconhecida mundialmente, ela é muito querida nas principais estruturas de empresas, de sociedade anônima, de bancos, né, o currículo dela é encantador, vocês vão ver que é uma mulher que tem muita bagagem, muito conhecimento e responsabilidade de falar o que ela vai estar falando conosco agora. A gente está observando que tivemos aí, após essa quarentena, a pandemia, né, vários fenômenos. Muitas empresas fecharam, muita gente desempregada, muita gente morreu, né, nós temos um grande número de viúvos que até então não tínhamos, né, nós temos um grande número de órfãos, e nós temos também, lamentavelmente, muitas viúvas. Se antes as mulheres eram as pioneiras na viuvez, agora aumentou bastante também. Né? Então, de repente, assim, aquela estrutura da família, né, que nós tínhamos, de repente, a família já não é mais a mesma coisa. Mas continuamos consumindo. Quando a gente consome agora, nós temos menos dinheiro, por vários N fatores, inclusive a viuvez. As dificuldades de manter os órfãos, principalmente com relação às mulheres, é muito maior, né, do que os homens na parte financeira. Mas os homens têm grandes dificuldades para manter os seus filhos órfãos, porque ele não tem, às vezes, todo o conhecimento de manejar com a família e a casa. Né? Então, nós temos que consumir desde serviços, né, até mesmo o consumo da casa, que a gente tem que diminuir o dinheiro, porque o dinheiro está faltando, não é isso? Tem mais essa parte problemática. E temos que nos adaptar a uma série de coisas que mudaram no país, se para bem ou para mal ainda não sabemos, né? O que a senhora quer dizer assim? Qual é o perfil hoje do consumidor? Alguém tem uma lojinha, alguém tem um restaurante, né? Nós somos aí campeões de microempresas, né?
pequenos empreendedores, pequenas empreendedoras. O que mudou, assim, basicamente, porque quase não tem emprego, não tem dinheiro, então todo mundo ganhando esmolinha de 400, 600, não sei o quê, né? E tem que estruturar toda a vida, reestruturar, na verdade, né? Somos consumidores do Estado, como a gente está dizendo. O Estado é desde a federação até o município. E o que a gente pode conversar com a senhora e começar assim, dos poderes, qual a responsabilidade deles conosco, consumidores do Estado? Olha, primeiro é uma responsabilidade total, né? É lógico que todos nós somos consumidores, o Estado é responsável também, mas nós temos uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Poucos sabem da importância dos direitos do consumidor como uma forma de concretizar e efetivar até os direitos humanos, em razão até da autonomia social do próprio consumidor cidadão, né? Então, essas pessoas todas têm que conhecer os seus direitos nesse cenário que você descreveu, né, socioeconômico. Então, há que se valer ali princípios basilares que todos nós temos que aprender, até para a questão de sobrevivência mínima, né, como os serviços adequados de saúde que o Estado tem que oferecer, fornecimento de energia elétrica, água, saneamento, produção, distribuição de medicamentos, né, alimentos. Então, é uma forma de garantir ali uma dignidade mínima, né, aos que dependem desses produtos. Mas é lógico que nesse novo cenário, há que se pensar também no quanto se pode gastar, né? Quanto que as pessoas vão poder estar usando o dinheiro, né, para que tenha uma boa efetividade, para que tenha ali autonomia, para que tenha boas escolhas, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: todos têm que ter um orçamento, todos têm que saber de que forma que deve gastar. E outra coisa também que eu acho muito importante é que todos nós devemos ser tratados iguais, né? Nós devemos pensar que as coisas têm que ser diferenciadas. Hoje nós temos uma questão muito importante que é de gênero também, né? Então, eu penso que nós devemos, sobretudo, ser muito ativos, né, na construção dessa nova sociedade, vamos dizer assim, mais justa, livre de preconceitos, aonde as pessoas elas podem ter o poder de escolha, sem ser influenciados, porque hoje existe muita influência do marketing, né, perante as pessoas. Então, essa influência, ela pode agir negativamente no comportamento do consumidor, no seu perfil, porque as empresas conhecem o nosso perfil, né, sabem onde é que nós gastamos, de que forma, quanto, ele já tem ali segmentado tudo isso. Então, há de se ter muito cuidado nas escolhas que são feitas e nas compras, nas aquisições, que cada um de nós, e principalmente os homens, né, nós estamos falando aqui no espaço homem, para que ele possa estar despendendo dinheiro de forma adequada. Não sei até que ponto, assim, né? Normalmente as casas tradicionais, né, os lares tradicionais do Brasil, quem manipula com a parte financeira mesmo é sempre o homem, né, que paga as contas, ele que tem, digamos assim, ele tem o dinheiro maior da casa, né, a mulher tem aqueles pinguinhos, né, fez um serviço, vamos supor, eu fiz uma faxina, ganhei um dinheiro, de uma criança, ganhei um dinheirinho, eu fui costurar na casa de fulano, fiz não sei quantas coisas, ganhei um dinheirinho, né? Então, assim, infelizmente ainda, né, mesmo quando dona do lar completamente, a mulher não tem uma profissão, não passou num concurso para ter um cargo, né, com dinheiro correto, às vezes está sem assistência, fica com os filhos, né, porque nunca se teve tanto viúva, e principalmente tanto viúvo no Brasil como agora. E nunca se teve tantos desfeitos nos casamentos com o divórcio desquite como foi esse período. Então aí, o compromisso com o lar continua. As crianças crescem, precisam mais detalhes, né? Percebemos que todas as crianças precisavam ter um acesso a um computador. As famílias não têm um computador. Tinha lá um celular e todo mundo tinha que estudar naquilo lá. Então, assim, eu acho que essa confusão, digamos assim, tá? Que deu social, financeira, também na parte da doença, né? Do atendimento, se sentir acolhido para não morrer, né? Eu diria assim, não ver o parente morrer, né?
Isso mexeu muito com as pessoas. Eu acho que nós não somos mais os mesmos brasileiros de antigamente, nós somos outros tipos de brasileiro. Um brasileiro que provavelmente, uma brasileira que vai exigir muito dos governos, ou não? Olha, lógico que houve muita mudança, né, no comportamento, no perfil do consumidor pós-pandemia, mas isso não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Quando se pensava que nada, que as coisas iam mudar demais pós-pandemia, nós estamos percebendo o retorno de todas as políticas, de todos os comportamentos do consumidor e principalmente no incentivo para compras, né? Então, hoje as empresas elas estão preparadas para poder utilizar ferramentas, para poder estar se utilizando de meios para influenciar o consumidor, né? Então, nós sabemos que existe, inclusive, um grande mergulho das empresas nessa essência do comportamento do consumidor, não só brasileiro, como também de outros países, né? Então, eles acabam criando uma conexão emocional com o próprio consumidor, né? Então, tem ali a afetividade que acaba aproximando a empresa do consumidor, faz com que ele compre mais do que ele precisa, faz com que ele seja influenciado nessas compras, mesmo sem poder, né? Então, é a utilização do marketing que hoje abarca o mundo todo, né? E o Brasil não fica de fora, o Brasil também tem um marketing muito grande para atrair a atenção, para atrair o interesse, para trazer estímulos para o consumidor, né? Então, daí a grande relevância, né, da educação para o consumo, no meu entendimento, porque se as pessoas têm a educação para o consumo, elas vão saber distinguir, por exemplo, o que é uma marca boa de uma marca ruim, né? Inclusive, o próprio consumidor, ele é testado a todo momento, né? Ele é testado pelas empresas de marketing, ele é testado para poder se ter ali incentivo e escolha do consumidor, né? Até para melhorar os processos das empresas, as empresas têm isso, né? Então, elas vivem fazendo pesquisas com o consumidor, né? Então, o que eu chamo a atenção das empresas é com o cuidado que se deve ter para não usar o consumidor como uma forma de manipulação, principalmente no momento em que ele está mais fragilizado, no momento em que muitos perderam seus empregos, estão se adaptando ou readaptando, né, o seu perfil à própria questão trabalhista, né? Então, hoje, muitos estão mudando de atividades pós-pandemia, até porque é uma escolha que ele está tendo diferente da que ele tinha antes. E as empresas, elas estão mapeando o perfil do consumidor, ele passa ali por estímulos, né, no ponto de venda, vamos dizer assim, nos digitais, e o consumidor acaba não percebendo tudo isso, né, ele acaba se endividando. Hoje o endividamento das famílias é muito grande, nós sabemos disso, principalmente relacionado a cartão de crédito. Então, veja bem, hoje o comércio, a empresa, ela utiliza o consumidor para antecipar vendas, para antecipar, por exemplo, possíveis problemas que elas teriam ao oferecer os produtos, e o consumidor nem sempre percebe isso. Então, o que nós vemos é a inspiração das empresas, né, para trazer novas ferramentas, novos estímulos, para que o consumidor possa estar gastando mais. Agora, tem que ter consciência de que o dinheiro é curto, uma vez que gasta, ele não volta da mesma forma, e então o que nós temos que fazer na nossa área é estimular o comportamento do consumidor para o próprio consumismo, né? Então, hoje nós temos aí grandes atrativos, as empresas oferecendo mundos e fundos, então é isso que tem que ter mais consciência do que vai gastar e também levar isso no seio familiar, né? Para os filhos, para os netos, para os parentes, fazer com que eles entendam que nem tudo que está sendo vendido deve ser adquirido, né? Porque senão nós vamos cair naquela questão do consumismo, né, de como que se deve estar consumindo e do incentivo que hoje as empresas dão para esse consumismo, né? Então, e é lógico que os governos eles têm que estar atentos a essas políticas, né, que estão sendo colocadas no mercado pelas empresas. Então, nós vamos desde o serviço de atendimento ao consumidor, que deve ser melhorado, acabou de ter aqui, de ser sancionada uma lei,
né, onde obriga a determinadas informações para o consumidor quando ele entra em contato com o serviço de atendimento ao consumidor. Nós temos que atentar ao que está no mercado, o que está sendo vendido. Será que esse produto é clandestino? Né? Então, tudo isso o consumidor vai ter que retomar. Né? Será que vale a pena? Eu tenho um desejo de consumo, eu vou comprar esse produto no mercado negro, né? Será que vale a pena? Está muito mais abaixo do preço do que do mercado convencional. Só que o consumidor ávido, pós-pandemia, para adquirir bens e serviços, não pensa nisso. Não pensa que os produtos podem ser piratas, não pensa que se tiver algum problema na garantia do produto, ele não vai ter o conserto, que esses produtos entram clandestinamente no país sem que se pague impostos. Então, tudo isso tem que ser pensado e o governo tem um grande desafio, eu diria, pela frente, né, que é controlar todo esse mercado de consumo, né, que nós sabemos que é gigante, né, e que cada vez mais as pessoas estão ali consumindo, né, consumindo muito. Então, nós vamos cair até na questão do consumismo em si, né? Quando se compra em excesso, quando se compra produtos que não são necessários, e também diretamente, vamos dizer assim, pode até afetar a saúde do próprio consumidor, né? Aqueles que são consumistas podem ter problemas de saúde também. Olha, eu gostei muito da explicação, eu acho que ficou bem acessível, e que a senhora deixou num ponto muito favorável, acho até na nossa continuidade aqui, porque, na verdade, se jogam pedras, né? As pessoas não sabem se comportar, porque vão fazer um favor, né? Porque está todo mundo endividado. Bom, o favor de fazer endividamento, todos ganharam os impostos antecipadamente, antes da pessoa pagar a conta. Então, o Estado ganhou muito com isso, certo? Então, vamos jogar as pedras para todos os lados, né? Qual era a obrigação do governo diante de cada alteração que vai acontecer? Se tivéssemos uma calamidade pública, de uma grande enchente, estamos diante de uma calamidade pública porque incendiaram-se as florestas, cada coisa no seu lugar, né? São episódios inesperados. Qual era o comportamento do governo nessas coisas de emergência? Né, que está afetando a produção agrícola, a manutenção da selva, o povo. Né? Ele teria que ter na carta da manga dele, de governo, situações para as emergências. Senão, não é um governo preparado. Né? E eu acho que aqui também, doutora, e eu sou grande fã da senhora, é que eu gosto muito da questão dos direitos humanos e da Constituição. Eu acho que a coisa mais linda que nós temos dentro do mundo todo do planeta são duas coisas, né? O Tratado de Direitos Humanos, aquilo é uma poesia, é um hino de direitos que somos humanos, né? E nós temos, todo o país tem sua Constituição, então aquilo é tão bonito, porque é um ordenamento, somos todos iguais, todos temos responsabilidades e direitos. Agora, veja bem, até fiz uma pesquisa, mandei alguns links para a senhora, eu já sei que os direitos dos consumidores, né, são os direitos humanos de cada cidadão, de cada cidadã. Né? E isso, de certa forma, está implícito, né, não só na Constituição, né, mas está especificamente esclarecido nos tratados que o país assina. Se a gente dissesse para as pessoas de forma comum hoje, sem explicar com a sua notável pedagogia aí, né? Você sabe que os seus direitos de consumidores são parte dos seus direitos humanos como cidadão? A pessoa ia ficar nos olhando e não sabia o que nós teríamos dito para ela. Porque Olha, tem que explicar isso, eu acho que seria legal para essa didática, entendeu? Não, de fato, você tocou num ponto importante, porque poucos sabem, poucos percebem a importância dos direitos do consumidor, vamos dizer assim, para concretizar a efetividade, a efetivação dos direitos humanos, né? Porque existe uma limitação de autonomia social do próprio cidadão consumidor diante desse cenário que nós estávamos falando, socioeconômico. Então, há que se valer do direito do consumidor por seus princípios mais basilares, mais simples, mais comuns em relação ao
estabelecimento dessas condições mínimas de sobrevivência, né? Como eu já estava comentando antes, que é o fornecimento de energia, que é da água, que é da luz, que é da saúde, né? Agora, um bom resumo sobre o que dizem, né, os direitos humanos seria de que ninguém pode ser superior aos outros, por nenhum motivo, né? Mas aqui até eu questiono, mas será que na prática nós podemos dizer que todos nós somos tratados de forma igual? Não, nós não somos, infelizmente não somos, né? Por quê? Hoje nós estamos convivendo com o racismo, nós estamos convivendo com o machismo, com a desigualdade social, com LGBTfobia, intolerância religiosa e diversos preconceitos, né? E falta ali o acesso à educação, falta acesso à alimentação, falta acesso à saúde, né? Então, esses são problemas sociais concretos, né? Num país, né, imenso como o Brasil, né? Agora, não é porque não somos todos tratados iguais que nós devemos nos conformar com isso. É lógico, agir de forma passiva, pensando que as coisas são dessa forma. Não. Nós, como cidadãos, perante a nossa Constituição, nós temos não só que exigir essa igualdade, mas trabalhar para que efetivamente essa desigualdade se reduza. Então, é o que eu estava dizendo antes, né, que nós temos ali que construir uma sociedade com uma participação maior dos cidadãos, né? O que nós vemos hoje, a nossa experiência, demonstra que o cidadão, ele acaba sendo muito passivo, não participa ativamente das políticas públicas necessárias para melhorar, inclusive, a sua vida, deixa passar, não compreende quais são as etapas onde ele pode estar acompanhando todos esses processos, e quando tudo é finalizado, ele então percebe que, na verdade, não era bem daquela forma que deveria ser tratado a questão. Então, todos nós temos aqui um compromisso imenso, né, como consumidor, como cidadão, que é participar ativamente na construção dessas normas, dessas leis. Nós temos uma Constituição cidadã que é maravilhosa, né? Mas nós temos que fazer valer esses nossos direitos. E nós temos que estar acompanhando, fazer parte, inclusive, de sociedades, de associações, de movimentos, né, que possam estar direcionando para isso, né? Mas nós temos que trazer mais informação para as pessoas, nós temos que trazer mais educação, nós temos que trazer mais saúde para possibilitar para possibilitar, inclusive, esse envolvimento do cidadão na própria sociedade. Eu vou juntar um pouquinho a pergunta 5 e a 6, porque as duas, elas são no mesmo, digamos assim, princípio, mas elas dois tópicos diferentes, né? Então, há poucos dias, estávamos comentando sobre a importância da liderança mundial para aqueles países que respeitam os direitos dos consumidores. Eles são líderes quando respeitam isso. Tá? E eu estava verificando, e mandei até para a senhora, tem um erro aqui, mas já corrigiram, o Brasil está num destaque mundial negativo, né? Pela falta de respeito aos direitos do consumidor. Bom, qual é o principal motivo que um país que tem tudo e tem um povo que gosta de participar e acordar, que o nosso povo não é covarde, às vezes participa de forma errada porque alguém estimulou e o outro que devia de estimular certo não fez nada, se omitiu. É ou não é? Então, o que é agora? Vamos lá pegar os países, a senhora que é aí expert mundial também. Por que alcança a liderança do mundo quem está cuidando dos direitos do consumidor? E nós estamos negativos no mundo porque não respeitamos. Qual é o nosso erro aí? Vamos lá. Olha, na verdade, não existe um erro, né? Não existe ali essa questão de sermos negativos lá fora, né? Nós que trabalhamos, eu sou presidente de uma ONG, onde nós temos ali países da África da língua portuguesa. E o que nós percebemos? Que falta muito mais o conhecimento, a informação, levar ali e reconhecer que o consumidor é vulnerável do que no próprio Brasil, né? Nós temos ali, lógico, nós temos áreas onde a informação não chega.
E, na minha opinião, essa é a medida principal, né, que se deve tomar para resguardar esses direitos dos cidadãos, né? Porque nós temos que ter ali uma relação harmoniosa, de equilíbrio, né? Como uma forma principal até de fomentar ali o mercado, produto, serviço. Então, nós temos que ter ali normas de ordem pública, que nem sempre são seguidas, de interesse social, de origem constitucional, né, visto que nós estamos falando do direito fundamental, que a gente acabou de falar, como um princípio da ordem econômica e financeira. Então, nesses países, nós percebemos que existe muito mais desrespeito, né, muito mais do que no Brasil. E outra coisa também é que nós, enquanto brasileiros, nós avançamos muito nessa questão do cidadão enquanto consumidor, porque nós temos um Código de Defesa do Consumidor que é exemplar, né, que reconhece o consumidor como essa parte mais fraca, né, e então acaba garantindo a isonomia entre os sujeitos, mas nós temos que entender que existe essa vulnerabilidade econômica, jurídica, técnica, né, e nós temos que aplicar, então, essas medidas protetivas que nós percebemos que em outros países os desafios são muito maiores, né, muito maiores. Então, nós temos que tratar essa questão de modo a trazer ali, aproximar, vamos dizer assim, o cidadão aonde existem leis mais avançadas, né? Então, é imprescindível, né, que esses conflitos todos que hoje nós temos nos nossos países, em outros países, que eles se imponham, né, de diversas formas, que possam, então, trazer ali para os fornecedores, possa trazer para o próprio Estado, regramentos melhores, e que eles sejam aplicados, porque as leis existem, mas nem sempre são aplicadas, né? E nesses países da África, da língua portuguesa, nós vemos que não, ainda falta muito, né, para avançar, em termos de proteção, em termos de vulnerabilidade, em termos de mercado, né, para que o consumidor, o fornecedor, ele possa, o fornecedor principalmente, responder, né, pelos atos, pelos produtos, por tudo que ele está colocando ali no mercado. Então, é importante, sim, a gente pontuar questões que estão relacionadas, né, em cada país, né, são princípios que faltam, por exemplo, da boa-fé, do equilíbrio das relações entre fornecedor e consumidor. Então, é muito importante que chegue a informação para a população. A partir daí, a partir da educação para o consumo, tudo muda, na minha opinião, né? Então, eu acredito que a base principal, nesse momento, é a saúde, a educação, que tem que caminhar juntas. Senão, nós não vamos conseguir avançar em termos de cidadania, né? Porque quanto menos você tem informação, você, logicamente, que acaba aceitando uma série de desequilíbrios, porque você não entende, né? Deixa de entender o que está por trás disso tudo. Quando a informação começa a chegar, aí sim, nós vamos ter mais condições de lidar com esse desequilíbrio de forma igual. Sabe, se eu fosse presidente da República, eu ia criar um ministério só para a senhora. Defesa dos direitos dos consumidores como cidadãos brasileiros. Está faltando, e a senhora sabe tudo, e eles não sabem nada, me parece. Não, Mas eu vi inclusive, assim, né, você fez uma colocação interessante, né, oportuna, porque se a gente tem a facilidade de entender as coisas, né, é lógico que a legislação vai garantir um acesso maior, né, dos consumidores, dos cidadãos, até para facilitar a defesa dos seus direitos como cidadão, né? Então, isso é importante, né, que o cidadão comece a participar mais, né? Então, veja bem, são tantas as demandas, né, que ficam ali represadas e que as pessoas não sabem como agir, que as coisas não mudam. A partir do momento que ela tem conhecimento, ela tem informação, ela tem uma proatividade, tudo isso muda, né? E é essa a minha opinião realmente, né? E E que nós as temos sanções sejam aplicadas, né? Elas têm que ser aplicadas, e lógico, tudo né? que foi para a justiça, né, são mais de 100 milhões de processos, pode ser que a gente morra antes, não tenha decisão ainda, né? Então, eu acho que se tivéssemos um ministério apropriado, ia ter melhora para o consumo da pessoa humana e teria melhor para o produtor, né?
para o vendedor do que nós precisamos e consumimos. Tá aí, ó, a sugestão. Quem é que vai votar? Temos a nossa ministra já. Gente, é o seguinte também, eu gosto de ler assim antes de pesquisar, e a senhora é muito sábia, eu não sei tudo, tive que pesquisar, né? Então, 20 países da América Latina foram consultados sobre as perspectivas da proteção e defesa do consumidor em seus próprios territórios. As respostas a essas consultas resultaram numa compilação da legislação e de informações basilares relacionadas ao tema. Resultou num atlas geopolítico, olha que coisa bárbara, com 250 páginas. Quais são as suas considerações sobre essa iniciativa que começou e foi feita no ano de 2005? Nós estamos em que ano mesmo? O que aconteceu? Você vê, né, como que nós estamos falando aí de uma iniciativa, né, de 2005, aonde esses países foram consultados, né? Inclusive, na parte do Brasil, eu me lembro de ter colaborado com algumas informações, né? Consta a senhora lá, assim, nos anais. Então, veja bem, as coisas mudaram de lá para cá, né? Eu diria assim, que nem todos os países tiveram essa condição, né, de estar melhorando, de estar se envolvendo mais. Então, esse Atlas, ele ainda não foi atualizado, né? Ele merece ser atualizado até para que se possa perceber se houve avanço, se não houve avanço, de que forma que os países estão tratando essa questão do consumidor, né? Não só do consumidor, mas do próprio cidadão, vamos dizer assim, né? Porque nós temos que ter respeito aos direitos do cidadão, do consumidor, que deve ser, na minha opinião, uma das pautas a serem tratadas com prioridade, né, tanto por grandes empresas, como pequenos empresários, como pelo próprio governo. Então, tem que ter ali ferramentas, criação de estímulos, de informações, para que os consumidores eles possam avançar nesses direitos, né? Então, esse Atlas, ele foi muito importante até para poder entender, a nível de América Latina, os avanços e os retrocessos, né? A partir desse Atlas, se ele for atualizado, nós vamos perceber mudanças em alguns países e retrocesso em muitos deles, né? E aí eu acho que o mais importante é saber a causa. Qual que é a causa de retrocessos, por exemplo? É porque a informação não está chegando? É porque o cidadão está sendo influenciado negativamente? Né? Então, tudo isso tem que ser questionado. Então, é nesse contexto que eu entendo que esse trabalho foi muito importante à época, continua sendo, e que merece ser atualizado. Né? A obra que foi lançada tinha o título A Defesa do Consumidor na América Latina. Eu acho isso, porque como eu sou formada em política internacional, isso é uma joia, né? Mas está aí, a gente está conversando e nós temos pessoas muito importantes aí no nossa Câmara e no Senado também, entrou uma legal agora, tá? A gente vai ter pessoas, provavelmente, que estão com poder de decisão e que são muito bem formadas, né, culturalmente, politicamente, que entendem também da questão de direitos humanos, né, de cidadania, e vão achar muito interessante o que a gente acabou de informar aqui, né, e buscar atualizar, como a senhora disse, colocar o Brasil na dignidade que nós brasileiros merecemos, né? Então, eu achei muito legal essa entrada aqui, muito propícia, né? Agora, veja bem, nós estamos falando com algumas pessoas muito leigas, outras não. Né? Então, vamos pensar assim, qual é, na sua opinião, a importância do estudo de comportamento do consumidor por meio do neuromarketing, né? Nós sabemos o que é o marketing, mas nem todo mundo sabe o que é neuromarketing. Dá para fazer um conceitozinho para todo mundo entender um pouco. Não, você sabe a que... pessoa vai lá e pensa assim, o que quer dizer isso? Né? Então, essa tua pergunta é muito boa, né? Porque as pessoas não tocam, né, nessa questão. Poucos sabem do que se trata, né? Então, vamos dizer assim, objetivamente, né? Esse é um campo muito recente.
né, do marketing, vamos dizer, né, porque hoje a gente vive tendo aí abordagens de marketing das mais diversas formas, né, então ele acaba mergulhando ali na essência do comportamento do consumidor, né, essa ferramenta, porque ajuda a criar ali o que eles precisam, que é aquela conexão emocional com o próprio cidadão, né, e que é chamada de, vamos dizer, afetividade que aproxima as empresas dos cidadãos, né? Então, acaba gerando interesse na compra, incentiva a construção de confiança, continuidade desse relacionamento, né? E acaba trazendo uma sinergia, vamos dizer assim, né? Agora, o foco realmente que as pessoas não sabem é atrair, né? Atenção, gerar interesse, gerar estímulos, ajudar a construir ali o impacto de mídia que a empresa está precisando, né? Então, o neuromarketing, que hoje está sendo utilizado no mundo inteiro, acaba colaborando para que as marcas compreendam como elas podem influenciar melhor ou não aqueles que vão comprar. Então, é um mecanismo que atua diretamente no inconsciente de todos nós, né? Se você parar um pouco, né, você é influenciado, né, principalmente aqueles que gostam muito de comprar. Não só pela decisão que você vai estar tomando ali, né, logicamente que você vai ser influenciado, mas a forma de abordagem. Então, o consumidor tem que tomar cuidado, quer dizer, ele está sendo ali o tempo todo bombardeado, né, por essas novas tecnologias que vão mapeando, inclusive, o nosso perfil. Como eu estava dizendo na nossa conversa, hoje as empresas, as grandes empresas, sabem exatamente onde a gente gasta, né, qual o percentual de gasto que a gente tem em vários segmentos. Né? Então, eles vão chegar até a gente. Por exemplo, se você gosta de comprar roupa, eles vão estar te influenciando, eles vão estar mandando ali novas coleções. Se você gosta de comida, eles vão estar te influenciando ali com novos produtos. Supermercado, se você gasta muito em algum determinado segmento, rapidamente você vai estar recebendo no seu celular informação sobre aquele tipo de produto. Não, assim, as pessoas acabam, às vezes, fazendo pesquisas num determinado segmento, em seguida já recebe ali né, convites para estar conhecendo o produto, para estar adquirindo serviços. Então, a neurociência, vamos dizer assim, o neuromarketing, né, que nós estamos falando, ele atua na antecipação, inclusive, de descobertas de coisas novas para o consumidor, né? E acaba até influenciando na mudança ou não do produto. Tem até um caso interessante da Coca-Cola que acaba inspirou empresas, né, mundo afora, porque foi uma pesquisa que trouxe ali insights para a marca, porque eles queriam lançar uma nova versão do refrigerante. É muito comentado, né, essa questão. Então, selecionaram pessoas que participaram de um estudo, né, e qual que foi a conclusão? A conclusão foi que não adiantava mudar o produto. O produto como estava é um produto que todos gostavam, então não precisava, por exemplo, mudar. Né? Então, o que fez? A Coca-Cola acabou investindo nessa pesquisa para poder conhecer melhor o perfil daquele consumidor do seu produto, e acabou não mudando como queriam. Né? Criaram outros produtos, mas não mudaram, vamos dizer assim, a forma como eles estavam lançando um produto novo. Né? Então, esse é um bom exemplo, mas o consumidor, ele precisa perceber o que está por trás dessas escolhas, do processo de tomada de decisão, até para ter escolhas certas e adequadas ao seu perfil, né? Depois eu vou contar uma historinha muito interessante para a senhora antes da gente encerrar, mas nós temos uma pergunta que tem uma ligação de uma com a outra. Qual é o comentário e qual é a explicação, digamos assim, científica que a senhora tem aí, né, seu conhecimento, as causas e consequências do consumismo? Há uma reportagem que diz o seguinte: consumismo. Você sabe o que é isso? Aí diz assim: você já comprou um produto e se arrependeu logo após a compra? O consumismo é a ação de comprar excessivamente sem necessidade. Né? Então, aí eu acho que é uma parte muito legal também para se falar com as pessoas. Né? E os homens é que estão no comando do dinheiro, eles têm que entender para poder orientar até a família, não?
com certeza, porque a gente sabe, né, todos nós temos conhecimento de que o país que possui a população mais consumista do mundo são os Estados Unidos, né? Porque ali é cerca de, pelos dados de pesquisas e tudo, ali tem cerca de 4,5% da população mundial, porque consome ali cerca de 40% de todos os recursos mundiais disponíveis, né? Então, ali a gente vê claramente o que é o consumismo, né? São compras em excesso, muitas vezes de produtos e serviços que não são necessários, que ficam ali, né, na sua casa. Então, e a outra coisa também, esse conceito de consumismo está relacionado com a maneira inconsciente, né, de comprar sem avaliar a necessidade, sem avaliar qual é o impacto, né, social, econômico, financeiro, ambiental, vai ficar ali, você comprou, não vai usar, fica ali dentro de casa, né, e algumas pessoas, inclusive, nós conhecemos muitas pessoas que são consumistas, né, então, que tem um quadro clínico, inclusive, né, bastante adequado a esse tipo de coisa. Então, as pessoas, elas têm ali apegos materiais, elas precisam comprar, elas não conseguem parar, né, de comprar sem se desfazer de produtos que já têm dentro de casa. Né? Por quê? É uma compulsão, vamos por É uma assim. compulsão. Então, quer dizer, se você compra alguma coisa, você tinha em casa, está velho, se desfaça, não é? E não, de forma que você não se torna ali acumulativo, né? Então, o consumo, ele tem consequência social, né? Que precisa ser tratado, as pessoas que são consumistas precisam ser tratadas, né? Então, nós temos ali muitos países aonde existe a capacidade de compra individual, né, crescimento da economia que foi gerada pelo consumo, mas que, na verdade, entendem o que tem que comprar, compram menos, compram com o seu poder ali de escolha, fazendo pesquisas e tudo mais, né? Mas nós temos pessoas que são ansiosas, são doentes nesse sentido, né? Então, acaba impactando, né, o próprio comportamento, né? Então, ele é compreendido, inclusive, como uma compra que é desnecessária. Né? Então, as pessoas que compram compulsivamente não analisam essas consequências que nós estamos falando, sociais, pessoais da compra. Né? A pessoa chega a fazer dívidas, às vezes só para comprar. Né? Então, isso tudo é um consumo excessivo, sem necessidade e que leva ao que nós estamos chamando de consumismo. Né? E tem Assim, que ser porque tratado, tem que ser, né? Porque a gente vê, inclusive, assim, só para não estender essa conversa, mas a gente tem ali vários tipos de consumismo. São aquelas pessoas que veem ali preços baixos, né? São compras de rotina, vai lá e compra mais quantidade do que precisa, são itens de supermercado, por exemplo, aquelas compras com valor limitado, né? Você vai com menos frequência, mas ali você vê alguma coisa que está sendo vendido, né? Celular e tudo mais, você vai, você compra. Compras de valor alto, você vai, você acaba comprando, se endividando, né? Porque era um desejo de consumo, e aquelas compras impulsivas, né? É o tipo de compra que o consumismo traz, são compras que não são planejadas, né? E que, apesar de barato, são comprados em quantidade desnecessária e, logicamente, que vai levar ali ao que a gente falou do impacto ambiental, social e tudo mais, né? sendo que esses países muito ricos, o lixo deles é rico também. As pessoas montam casa com o que está no lixo, né? É Então, verdade. esse é o lado também ridículo ou estranho para nós aqui, né? Mas assim, a gente está quase finalizando, mas eu quero fazer uma brincadeira com a senhora, que a conversa nossa finalzinha aqui me lembrou. Tá? Tinha um grupo de jovens, né, que eram pobres, e todos colegas de faculdade. Eles tinham por hábito o seguinte, agora vamos lá, tá? Se juntavam todos aos sábados, né? Muitos eram namorados, eram só colegas, enfim, tinha alguns casados. E o que que eles faziam? Eles iam de loja em loja, fazendo de conta que iam comprar. Eles gostavam também muito de ir nas boutiques, nas coisas que eram roupas finas, e até experimentavam as roupas, enfim. Eles não iam comprar, eles não tinham dinheiro. Mas quando eles voltavam para casa deles, todos eles diziam que tinha sido o dia mais feliz da vida deles, junto com os amigos, tá? Terem feito essas compras emocionais.
Eu acho isso bárbaro. Então, eu acho que aqui tem uma resposta para nós, né? Quer dizer, quando a gente está com vontade de comprar mais, é uma compra emocional, olhando a vitrina, fazendo de conta que já vestiu, experimentando lá na cabine, ajuda. Olha lá, né? Que impressionante, né? A pessoa tem vontade de comprar e não tem o dinheiro, imagine. E fica feliz de experimentar. E aí? Tá vendo, né? A parte emocional funciona, não? Ah, com certeza, né? Porque essa questão emocional é bastante importante, né? E acaba direcionando, logicamente, que as pessoas que fazem isso acabam aprendendo muita coisa, né? Então, nesse processo de venda, por exemplo, quando está se negociando alguma coisa, as pessoas sabem, quer dizer, estão indo lá, grupo de jovens, estão tentando, por exemplo, ter opção, estão tentando aprender, estão tentando influenciar até as vendas, né? Logicamente que eles vão aprendendo várias coisas. Primeiro, que as informações chegam para uma decisão. O preço é bom? Não é? Eu estou experimentando, eu estou me sentindo feliz. Por que eu estou me sentindo feliz? Então, são coisas assim que acabam influenciando, que é o marketing emocional que as pessoas têm, né? Porque elas têm vontade de ter, mas elas têm medo, ou elas não têm, elas têm vergonha de perguntar, ou elas têm vontade de ter e não podem comprar. Então, é uma coisa assim, realmente, que muda, né? Todo o estado emocional da pessoa, né? E então traz aí, inclusive, eu acredito que essa compra emocional traz aí um potencial comprador no futuro, Sim. né? Porque essas emoções todas que estão ali sendo vivenciadas, elas podem trazer uma abordagem futura muito importante, né? Mensagens, por exemplo, né? Mensagens importantes. Ó, hoje eu estou ali no meu emocional, numa compra emocional, mas eu tenho que ter um limite também, né? Eu tenho que ter um limite. Então, em outras palavras, eu estou criando uma emoção que vai me impulsionar a tomar uma decisão, né? Lógico que nessa situação que você falou, não há poder de compra, mas eles vão acreditar que eles vão usar o seu potencial emocional para poder se sentir felizes. Eu acho que aí a senhora tocou no ponto, é a felicidade, né? A Comprei uma roupa felicidade, linda, fiquei exatamente. super maravilhoso. É o Mas a sonho também. felicidade tem consequências, né? Vamos dizer assim. Eu acho que eles vão se preparar para ganhar mais dinheiro para realizar aquele sonho. Eu penso assim, né? Para eles é importante aquela roupa calçada e num lugar com aquilo, ai, como eu tô lindo. Tu gostou, fulano? É muito divertido. Mas o que que a gente está vendo? Como a senhora disse, né? É um aprendizado. Até mesmo para não consumismo exagerado. Eu não tenho dinheiro, não tenho a condição, não tenho como pagar. Mas está lindo em mim, eu me sinto bem feliz, isso foi feito para mim, vamos supor assim, né? A pessoa vai, ela está dizendo, eu fiquei bem, eu fico bem dentro disso, não sei, mais ou menos assim. É que a gente está dizendo, é uma compra emocional, saiu de lá, está feliz, eu vi um monte de roupas, teve em mim, a cor era isso, ela tem um monte de coisa para contar, né, em torno disso. E não teve foi a felicidade ou a infelicidade, né? Não se sabe, de ter o dinheiro e o crédito e até a vontade de efetivar aquele desejo, né? Como a senhora disse, eu também acho que é um aprendizado. Muitas vezes a gente faz más compras porque a gente não teve esse aprendizado, né? Não experimentou, não viu o que que servia, se ficava bem ou não, né? Tem toda uma série de coisas que dá para se escrever muito em torno disso, né? Desse comportamento de jovens. E se observar, eles vão todos nas lojas mesmo, experimentam, olham, vestem, não sei o quê, tira tudo, vai embora, vai para outra loja. Não, e essa tomada rápida, né, de decisão, tudo, acaba impactando diretamente, né, na compra. Será que depois que ele se sentiu feliz, era necessário? Aí tem a conta para pagar, então tem uma série de consequências ali. Eu estou feliz no primeiro momento, mas depois eu vou estar infeliz porque eu vou ter que pagar, né? É essa a questão. É muito legal, né? Então, você está falando também com alguns pais aí, né? Algumas mães também vão ficar sabendo, né? Jovem tem que ter esses experimentos, muitas vezes, as felicidades momentâneas de aprendizado, eu diria, né? E quanto é importante, porque às vezes não tinha conhecimento do tecido, não sabia qual era o número do tamanho de roupa que vestia. Você imagina quantas coisas que eles aprenderam ali naquela brincadeira, né? Que é uma aventura na cabeça deles, né? É muito interessante, né? E saber
É como a senhora disse, o dinheiro é o importante, quanto que eu tenho que trabalhar, quantas horas para conseguir dinheiro para comprar, né? Quer dizer, Para comprar e para pagar depois, né? vai dar uma O mais organização muito importante legal, né? é como Vai ver. pagar, a consequência da compra pela felicidade, né? Tem que saber, eu quero ser feliz ou num primeiro momento, mas infeliz num segundo que eu vou ter que pagar. São escolhas. Passou uma conversa para o papai, né, lá, a mamãe, né? Então vamos lá. Nós já estamos quase finalizando a sua entrevista, além de ser uma aula magna, como eu digo, né? Ela sempre traz esse lado simpático, essa coisa que é familiar, essa coisa que abrange da pessoa idosa, do grande e importante decisor, né, das leis do mundo, né, até mesmo dos grandes países, até a situação da nossa vida mais modesta aqui no Brasil, né? É, nós estamos falando para homens que movimentam provavelmente o negócio, empresa, fábrica, comércio, enfim. Mas nós temos homens e também que a gente pode dizer, e mulheres, que são grandes heróis da nossa sociedade, para a gente encerrar. Um vendedor de água num ponto de ônibus é um trabalhador informal e que está contribuindo para os impostos do país que ele está, com as que ele está vendendo, ou não. Uma senhora que pegue produtos para vender, foi lá na loja, vamos supor, sei lá, no Bom Retiro, tá? Comprou uma porção de coisinhas para nos de pratos, não sei o quê, com o dinheirinho dela, foi bater de porta em porta comercializando. Ela não está recolhendo impostos, mas ela fez o quê? Aí ela fez na fonte, na origem, né? Então, eu acho assim que às vezes a gente não para pensar quanto pode fazer uma pessoa feliz em comprar uma coisa que está batendo na porta para vender. Comprar um copo de água, não quer tomar, leva para casa, usa nas plantas, mas né, aquele menino. E quanto a gente está fazendo isso para dar uma ajudinha na pessoa, está recolhendo impostos, né? Está ajudando também a economia de alguma forma, né? 100 copos de água vendido, quanto será que recolhe de impostos? Se não tivesse, não teria nada? Todos os dias, quanto? 30 dias, 100 dias. E como é que vai ficar, né? Então, acho assim, a gente faz muito pouco caso também do pequeno consumo. Né? A gente podia estar encerrando, assim, na sua filosofia e sabedoria, né? A importância de a gente respeitar esse consumidor que quase não tem recursos, né? Mas que consome. Né? Como é que a gente faz assim? Como é que vão ensinar as pessoas a respeitar, né, esse microconsumo, né? Olha, eu acho que é importante, né, incentivar, né, o microconsumo, incentivar essas pessoas, mas veja bem, o que eu vejo é que essas pessoas elas têm que melhorar de vida, lógico, e é por meio da educação, é por meio de instrumentos que vão fazer com que ela se torne uma verdadeira cidadã e até que tenha ali a consciência se está valendo a pena tudo isso, né? Quer dizer, e também a questão dos impostos, né? A gente sabe que os impostos, por que eles são recolhidos? Né? Muita gente não percebe, mas é para oferecer saúde para todos nós, uma aposentadoria digna, a educação, o transporte, né? Então, até mesmo para regular mercados. Por isso que eu entendo que esses produtos que são vendidos, eles têm que ser recolhidos, sim, tem que se pagar imposto, não sei. No caso, pode ser caro, pode ser barato, né? Eles existem para isso. E as pessoas têm que entender que elas podem melhorar de vida, sim, né? Recolhendo impostos é essencial, porque nós temos ali um futuro que depende de todos nós. Né? E esse futuro depende muito do que nós vamos ser, do que está sendo recolhido, do desenvolvimento que está sendo criado, das infraestruturas. É por isso que nós temos que ter condições de dar para os nossos filhos e nossos netos a possibilidade de estar acompanhando, né? Aonde é que esse dinheiro está indo? Aonde é que esse dinheiro está sendo útil? Está sendo bem administrado? Não está sendo? A gestão é muito importante para um governo, né? Para que ele possa criar, para que ele possa desenvolver infraestrutura. Então, esses pequenos vendedores também, como cidadãos, eles têm ali os seus direitos, né? E nós temos que respeitar, mas nós temos que saber também para onde é que esses tributos, esses impostos estão indo, estão financiando o quê?
até para não criar, por exemplo, conflitos, né, de interesses, conflitos diversos, para que possa fazer parte, inclusive, da construção, do desenvolvimento da nossa nação. Então, sempre é importante a gente pensar nisso, naqueles pequenos que estão vendendo, de que forma, como, estão recolhendo impostos, não estão, vamos dar oportunidades, né? Um país de oportunidade, o Brasil tem muitas oportunidades que você não vê em outros países, vamos dizer assim, né? Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que eles existem, esses impostos, esses pequenos vendedores estão ali justamente para poder ter a vida melhorada, né? Agora, é interessante estar acompanhando como é que essas atividades estatais estão se comportando. Aonde é que esses custos estão indo? Eles foram criados para arrecadação e para poder não só arrecadar, mas para poder trazer estímulos para novas funções, para poder ter novos desenvolvimentos nas funções e nas estruturas dos governos. Eu acho que aí o recolhimento é mais na fonte, quando eles vão lá, comprou 50 copinhos, né? Daqui a pouco ele volta a comprar 50 copinhos. Ele é um consumidor que comprou 50 copinhos, ou ele toma ou ele repassa, porque alguém está precisando de uma água naquele momento e comprou. Tá? Ele não tem uma empresa, ele está ganhando um bico, coitado, porque ninguém dá emprego para ele não tem a formação necessária, às vezes, para disputar um cargo profissional. E muitas vezes dizer aonde mora já é excluído. Eu tenho um trabalho de uma polícia internacional sensacional, que depois eu ver se eu mostro para a senhora, que é o seguinte: uma pessoa é totalmente excluída no local onde ela está por causa da origem dela, de onde ela nasceu. Quer dizer, infelizmente, nós ainda temos esses tipos de preconceitos, né? De onde a pessoa mora, né, a família, de onde é a procedência, tá? E essas coisas são, assim, elas excluem a pessoa da possibilidade até de ganhar a própria vida, né? Então, se ele está comprando, eu diria, com dinheirinho, troquinho que juntou, a água, ele contribuiu com o ISM na hora que ele comprou a água. Agora, quando ele repassou numa fila de ônibus, ele está prestando um favor para quem está com sede. Eu penso assim, né? Aí ele não é um comerciante, ele está prestando um favor. Ele foi lá, né? Não, não dá para pensar assim também? Também dá, né? Eu acho que a gente tem que ser mais humanista também. Mas os grandes é que tem que dar responsabilidade mensal de um balancete que seja do quanto eles arrecadaram e quanto que eles investiram nesse, né? Quanto é que foi o meu faturamento? Gente, está aqui os meus impostos. Agora eu apliquei assim. Eu acho que quem tem muito é que tem que dar explicação. Agora, coitadinho, que está lá num lugar que não tem nem interesse, imagina. A questão aqui, até para finalizar a nossa conversa, né, que o Brasil ele é um país federativo, ele tem 3 níveis ali de governo, municipal, estadual, tem a União, né, são autônomos, vamos dizer assim, da perspectiva política, administrativa, fiscal. Então, é importante, por exemplo, que se acompanhe, que se respeite, obviamente, as legislações existentes, né? Então, no caso aí do autônomo que vai ali e que compra, será que ele tá sendo compensador para ele? Será que ele tem condição de melhorar de vida? Então, é por isso que eu digo assim, ó, isso significa muito, né? Significa muito a gente cobrar do Estado, acompanhar, não é só cobrar, acompanhar o que está sendo feito, né? Para onde que está indo determinado tributo, né? Até nos impostos, no recolhimento, quando você compra um produto, é necessário a gente saber, ó, esse recolhimento vai para o Estado, vai para a federação, vai para o município, sim, aonde é que ele está sendo aplicado? Né, está sendo aplicado de forma adequada, ele está sendo aplicado para gerar ali recursos, uma boa gestão. Então, é isso que nós, nesse momento, e eu digo isso sempre, temos que ter. Nós temos que ter em mente que, se a gente não acompanha um processo todo, nós não podemos cobrar depois o que não foi feito. Né? Então, o mais importante para o cidadão é saber para onde é que o seu dinheiro está indo, né? E incentivar, inclusive, o cidadão acompanhar, né, aqueles setores aonde ele se insere melhor, até para saber de que forma que ele pode estar colaborando. Né? Isso no meu entendimento, ser um cidadão, aquele que é consciente, aquele que acompanha, aquele que não só arrecada e paga,
né? Mas aquele que está ali nos processos e fazendo parte dessa gestão desses recursos todos. É. Por que que eu estou lhe dizendo isso? Vamos lá. Coitada da pessoa, arrumou 100 contos, né? Como vocês dizem na gíria, foi lá e comprou um sei, daí fez um dinheirinho e conseguiu comprar, sei lá, 3 pãezinhos para as crianças, né? Nós estamos falando nessa pessoa que está lá no final da cadeia, como a senhora está dizendo. Mas o bar, o armazém, o supermercado que vendeu para ele, se tivessem 10 desses caras, quanto teria vendido e quanto teria recolhido? Ponto. Então o menino foi de grande utilidade, então ganhou direitos trabalhistas e fez ele faturar. Agora, por que eu botei essa informação aqui? Tá? Nós temos um caso de uma moça jornalista que foi espancada, desfigurada, porque a polícia chegou em determinado local, né? E começou a bater nos vendedores de água. E algemou e levou. A moça diz o seguinte: escute, pare com isto. Ele só está vendendo água e não está fazendo mal para ninguém. Eles espancaram a moça. Muito bem. Aí nós estamos deixando aqui um ponto de interrogação para todos os homens de todas as áreas, né? O que quer dizer isto? Tem tanta gente, como a senhora acabou de falar, que não dá explicação dos grandes impostos. Se fôssemos corretos, como a senhora está falando, todo final de mês a pessoa prestaria conta dos seus recolhimentos, né, doutora? E também os investimentos na sociedade. Ficar rico, ficar na conta, não sei, eu sou o mais rico do mundo, eu sou o mais rico do Brasil. Gente, e quantas pessoas você poderia, pelo menos 1.000 desses que estão vendendo um copinho d'água para poder chegar no fim do dia, levar um pão para casa para a criança? Né? E aqui também a minha reclamação à força pública. Tá? Vendedor de água não é bandido. Ele está fazendo isso publicamente. Bandido é quem está escondendo os impostos e colocando em algum lugar, como ela acabou de falar, que a gente não sabe o que está acontecendo, certo? Todos têm prestação de contas. Quando uma pessoa abre uma empresa, ela é uma pessoa pública. Ela não está escondida atrás de um lugar qualquer fazendo algo escondido. Ela tem que prestar contas do que ela faz, do que ela ganha, do que ela vende, né? Até para atrair mais clientes também. Seria um bom marketing, né, doutora? Tá? Eu estou muito grata por tudo que a senhora está falando. Eu acrescentei no final e a senhora fecha como a senhora achar melhor, que a especialista é a senhora. Mas eu acho que temos um lado social e responsabilidade social, sim, para abordar, né? Com certeza, a gente tem ali, é muito importante notar que as relações sociais, elas evoluem todos os dias, né? As instituições existem, mas nós, como cidadãos, temos que acompanhar, né, como sociedade, até para poder aprimorar o que já existe, evoluir junto e também verificando de que forma esses meios, esses recursos financeiros, tecnológicos, materiais humanos, estão sendo introduzidos. Então, sem isso fica muito difícil, né? E principalmente melhorar a prestação de serviço, de segurança, né? No caso, a segurança pública, como você está falando, né? Que absurdo. Então, tudo isso tem que ter uma forma eficiente, tem que ter uma forma eficaz. Essas pessoas que estão vendendo água, como você colocou ali e tudo mais, também tem que saber quais são os direitos que ela tem. Ela pode estar vendendo naquele lugar, existe restrição, não existe, mas tudo isso é informação, é educação, que não chega para uma população que precisa ter maior conhecimento, né? Para que se evite situações constrangedoras como essa. Uma tragédia, a moça ficou toda desfigurada. Exatamente, exato. Então, eu acho que quem trabalha também com a área social, com as ONGs, né, esses homens que trabalham tão bem com áreas humanitárias, comunitárias, ter trabalhos, pautas para atender essa pessoa. A cabecinha daquele senhor, ele está trabalhando para levar um dinheiro para casa. Ele, na cabecinha dele, né, ele não está fazendo nada errado. Ele está Exato. fazendo algo honesto, né? A moça, quando vai lá em defesa do outro, vê a desproporção da situação. Um tem o poder, o cacetete, um revólver, e o outro estava com os pinguinhos de água lá, caiu tudo no chão e foram os copinhos dele. E ele tinha que levar o dinheiro para casa. Então, eu gostaria, assim, fechando isso, tá? Primeiro, nós temos uma das maiores conferencistas mundiais do mundo, tá? E é uma das maiores especialistas de direito consumidor do mundo, que é a doutora Maria Inês Lotita, que está aqui na nossa frente, que trouxe uma aula magna para todos nós, né?
com a visão dela de especialista, tá? Com uma mulher que é admirada em muitas partes do mundo, certo? E ela trouxe de forma simples, né? Deu para a gente entender tudo. A gente trouxe fatos da vida real, né? Porque é muito fácil falar para uma camada alta social que todo mundo entende. Mas nós temos as pessoas nos outros pontos da pirâmide. Nós somos adultos, idosos, temos dinheiro para investir, estamos no topo. Eu sou o mais rico do mundo, a mais rica do mundo. Ótimo. Mas nós temos uma juventude que está se formando, que está querendo consumir, não sabe como, não sabe se a cor fica bem, se fica do tamanho, se não sei o quê, se juntam todos e vão lá experimentar. Estão fazendo errado? Não, estão aprendendo, né? Eu acho. Né? E se não levaram, porque ninguém deu uma mesadinha para eles para comprar, porque não tinha como trabalhar ainda, né? Quando a gente vê o outro topo da história, nós olhamos 3 pontos, vê que coisa bonita que a senhora fez, né? Aí chegamos na pessoa que está sem condições nenhuma. Pegou R$ 5, comprou 10 copinhos de água e foi vender para levar o pão para casa. Né? E uma moça defendendo aquele cidadão porque alguém que foi a autoridade foi lá e arrebentou ele publicamente na frente dos outros. Ele não está cometendo crime nenhum. Né? Então, nós temos aqui, senhores, hoje, né, essa apresentação magnífica. Temos dia 10 de outubro, Dia dos Direitos Humanos. Né? Estamos aí ainda próximos. Né? O Dia dos Pais se foi há pouco tempo. Né? E nós temos o que mais? Né? Temos tantas coisas para resolver nesse país. Vamos nos juntar para resolver as coisas muito mais problemáticas. Tá? Que o pessoal que está no fundão da pirâmide precisa de vocês como líderes. Precisam de vocês entrando nas decisões, vendo quem está certo, está errado, sem tirar proveito próprio, né? Pensando nessa sociedade que a gente está acabando de dizer, essa base de pirâmide. Se eu não faturar hoje, vender 10 copinhos, não levo um pãozinho para casa. Tá? Então, doutora, minha gratidão profunda. A oportunidade de a gente falar com os homens hoje foi extraordinária. A senhora vai, com certeza, movimentar os discursos por aí dessa importância, que não é só recolher o direito do consumidor, né, o imposto, mas que nós temos que, com o imposto que recolhemos, dar o direito de qualidade, pelo menos um pouco de qualidade, né, de respeito para o nosso consumidor, né? Senão não estaria na riqueza que está. Né? Minha gratidão, suas despedidas, fique à vontade. Olha, agradeço, né? Foi uma conversa muito boa, gostei muito. Espero ter outras oportunidades. E a gente tem que pensar aqui, do ponto de vista do consumidor, cidadão, a possibilidade da sua inclusão social, né? Que eu acho que é dessa forma que as pessoas podem reafirmar seus direitos. Então, muito obrigada pelo convite e até a próxima. Eu adorei, muito obrigada mesmo, mais uma vez, muito honrada à sua disposição na nossa limitação aqui, certo? Então, senhores homens, né, aqui encerramos a nossa nova edição aqui da TV Espaço Homem, modesta, mas muito eficiente, né, trazendo grandes autoridades e debates aí, assuntos que vão sempre provocar mais, né, estudos de todo mundo, né? E nossa gratidão à sua audiência, digamos assim, e pedimos que passe para os seus colegas, vamos debater, são assuntos de utilidade pública. Tá? Minha gratidão, obrigada pela estar nos assistindo e ajudando a divulgar. Estamos aqui às ordens também para entrevistas, é só entrar em contato, tá bom? Muito obrigada, até a próxima edição da nossa TV Espaço Homem Online.